Boa noite, boa tarde, bom dia, independentemente, estamos aqui para a nossa aula do dia 22/4, ok? Espero que todos estejam bem, todos estejam conseguindo se manter aí durante essa pandemia. Como eu já informei para vocês, hoje nós começamos então nosso segundo bimestre, tá? Ou seja, uma boa notícia, o primeiro bimestre foi. Começamos então a matéria do segundo bimestre hoje, então já deixe marcado aí que hoje inicia a matéria do nosso segundo bimestre. Evidentemente, a prova AV2 ela começa com a aula de hoje, né? O conteúdo da AV2 começa com a aula de hoje. Qualquer dúvida sobre a AV2, vocês têm o plano de ensino, vejam lá, consultem, para também não serem surpreendidos por conta de alguma questão que vocês não se atentaram, ok? Fizemos então a prova semana passada, eu ainda não corrigi as provas, eu pretendo começar a corrigir essas provas na sexta-feira, por conta do volume de trabalho. O modelo EAD ele dá muito mais trabalho do que o modelo presencial. O fato de montar aquelas aulas para vocês que eu mando em arquivo Word me exige muito trabalho. Praticamente uma manhã inteira fazendo aquilo, para organizar de uma forma didática e fácil de vocês captarem. E, então, eu estou priorizando fazer as aulas, mas fiquem tranquilos que vocês vão ter as provas corrigidas. Não sei se no prazo do calendário, vou tentar, mas eu não prometo. Mas certamente, antes que termine o semestre, vocês terão essas provas devidamente corrigidas, ok? Assim como os trabalhos também. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar então agora o nosso segundo bimestre. Deixa eu pegar aqui, cadê você? Vamos começar então. Hoje então nós começamos a falar, deixa eu diminuir aqui minha cara feia. Começamos então a falar sobre um novo tema. Então terminamos a administração pública tanto direta como indireta. Então só para vocês entenderem como está o andar da carruagem. Nós já vimos a parte inicial, a parte introdutória, em direito administrativo, principalmente a parte dos princípios, as fontes do direito administrativo e também os princípios de direito administrativo. Vimos em seguida a parte estrutural da administração pública direta, administração pública indireta e o regime jurídico aplicado a elas. Teria mais coisas a falar, só que infelizmente não há tempo, a gente precisa correr com a matéria, tá? Então começamos agora um terceiro capítulo da nossa disciplina, que é um capítulo que trata sobre o material humano da administração pública, tá? Por enquanto nós falamos sobre instituições, agora nós vamos falar sobre as pessoas que compõem a administração pública, e é justamente o tema dos agentes públicos, tá? Em sentido vulgar, os funcionários públicos. Esse tema, pessoal, ele é um tema extremamente extenso, tá? E com muitas peculiaridades, com muitos detalhes, muita jurisprudência, muita jurisprudência. Eu ouso dizer que nos tribunais, eu acredito que o tema agentes públicos seja, em direito administrativo, o tema que mais tem jurisprudência, tá? Tanto em STJ quanto em STF. Eu já fiz um levantamento e eu ouso dizer que em direito administrativo o tema que mais tem caso que chega às cortes superiores é o tema envolvendo agentes públicos, beleza? Então vamos lá. Vamos lá, não vou falar sobre tudo, eu vou tentar enxugar ao máximo aquilo que é mais relevante para a gente e vamos ver se a gente consegue dar conta. Vamos lá. Então, na aula de hoje, em verdade, eu vou apresentar para vocês todas as espécies de agentes públicos, tá? Eu diria que nós temos essas espécies. Então, imagine que agentes públicos é o gênero. E dentro desse grande gênero, nós temos uma série de espécies. E cada espécie dessa vai ter uma peculiaridade, beleza? Então, vamos lá. Agente público é gênero e nós encontramos as seguintes espécies. O servidor estatutário, que é o sujeito que eu vou me aprofundar
mais, beleza? Então, o servidor estatutário será aquele que nós mais vamos enfrentar. O empregado público, os agentes políticos, que é um tema mais de direito constitucional, então eu vou falar bem superficialmente. Os agentes temporários, que gera um monte de problema, e nós temos uma alteração legislativa extremamente recente, que vamos falar. Os particulares em colaboração com a administração, que é relativamente tranquilo. Os servidores vitalícios e também os servidores militares. Já adianto, eu não vou falar sobre servidores militares. Os militares são um mundo à parte, eles têm uma legislação própria, muito específica, tanto as polícias militares, como também as forças armadas, exército, marinha, aeronáutica. Todos eles se enquadram no conceito de agentes públicos, beleza? Só que eles têm um regime jurídico muito peculiar, muito específico, e infelizmente nós não temos tempo de enfrentar esses caras aí, tá? É muito incomum cair perguntas em OAB e concurso público sobre agentes militares, a não ser que seja um concurso voltado para a área militar, né? Aí certamente vai cair muito. Mas na OAB, que é o que a gente pensa imediatamente agora, dificilmente vocês vão encontrar, eu diria que 99% de chances, vocês não vão encontrar perguntas envolvendo servidores militares, porque é muito específico, é muito peculiar, tá? O regime deles é muito peculiar. Então, por uma questão de tempo, eu preciso otimizar o nosso tempo, nós não vamos falar sobre servidores militares, não que não sejam importantes, são extremamente importantes, mas não dá tempo para falar, beleza? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o empregado público, beleza? Pessoal, os nomes aqui não são meras bobagens, tá? Os nomes são extremamente interessantes e importantes, porque eles carregam com eles conceitos, tá? Então, não dá para falar que servidor estatutário é a mesma coisa que empregado público. Ah, professor, mas tudo é funcionário público. Sim, tudo é funcionário público, tá? Mas não dá para confundir essas categorias, não dá para confundir esses conceitos. Por quê? Porque o regime jurídico, olha eu falando novamente sobre regime jurídico, porque o regime jurídico é diferente. Quando eu falo de um servidor estatutário, eu estou falando num mundo diferente do empregado público. Então, as coisas são diferentes, tá? Não dá para a gente confundi-las, muito embora todos eles serem agentes públicos. Beleza. Então vamos falar do empregado público. O empregado público, pessoal, são aqueles agentes que estão lotados. Lotado é um termo técnico, quer dizer que eles estão vinculados, que eles trabalham naquelas entidades de direito privado pertencentes, obviamente, à administração pública, tá? Então, onde que vocês vão encontrar empregados públicos, de regra? Naqueles entes da administração pública que são pessoas jurídicas de direito privado. Quem na administração pública são entes de direito privado? Isso nós já vimos. As empresas estatais, tá? Sociedades de economia mista, empresas públicas, são pessoas jurídicas de direito privado. Também é possível encontrar fundações públicas de direito privado. Quer dizer, então, que nas fundações públicas de direito privado, nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas, as pessoas que trabalham nessas três entidades aqui são empregados públicos, beleza? O empregado público, como o próprio nome diz, ele é titular, ele titulariza um emprego público. Emprego público é diferente de cargo público. E é isso que eu quero tentar explicar na aula de hoje, tá? Então, o empregado público está lotado nas pessoas jurídicas de direito privado, fundações públicas de direito privado e nas estatais. Beleza. Esse cara, ele titulariza um emprego público. Beleza.
O emprego público, ele prescinde de lei para a sua criação. A gente já começa a ver uma primeira diferença em relação ao cargo, que a gente vai ver mais para frente. Então, para ter emprego público, não precisa que uma lei crie um emprego público, tá? Os agentes do tipo empregados públicos são contratados mediante concurso público. Isso está lá no artigo 37.2. Para você ingressar, seja numa fundação de direito privado, seja numa entidade, seja numa empresa estatal, você vai ter que fazer concurso público também. Existe uma discussão de agentes comissionados, tá, em empresas estatais. Existe essa discussão, só que eu não vou entrar nela. Tá? Tem gente que defende que pode, tem gente que defende que não pode. Há decisões ali, principalmente no Tribunal Superior do Trabalho, envolvendo essa figura, os chamados comissionados na administração indireta, nas estatais. Só que, por uma questão de tempo, eu não vou entrar. Mas existe essa figura, tá? Muito embora discutível, muito embora controversa, mas existe essa figura do comissionado na administração indireta nas empresas estatais, beleza? Então, o agente privado, o empregado público, ele está lotado nos entes de direito privado, ele é titular de um emprego, o emprego não precisa de lei para sua criação, esse sujeito ingressa na administração através de concurso público, está lá no 37.2 da CF. O regime trabalhista dele, aí começa a me interessar. O regime laboral vem de labor, quer dizer trabalho. Tá? O regime laboral ou regime trabalhista desse sujeito é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é o Decreto-Lei 5452 de 1943. Sim, a CLT ainda é vigente, muito embora completamente diferente da redação originária lá de 1943, principalmente após a reforma trabalhista que nós tivemos, a CLT que nós temos é completamente diferente. Não sei quem de vocês, se vocês já começaram a ver direito do trabalho, beleza? Talvez o pessoal do terceiro período ainda não, o pessoal do quinto não sei, tá? Mas a CLT é o Código de Direito do Trabalho, que vocês vão ver lá em direito trabalhista. Qualquer pessoa que trabalhe na iniciativa privada está submetida à CLT, ok? Então vai por exclusão. Você é funcionário público? Estatutário? Não, não sou. Então você é seletista. Tá? Então use sempre esse raciocínio por exclusão. Você é servidor público estatutário? Não, então você é seletista. Tá? Então, o empregado público, do ponto de vista trabalhista, ele se submete à CLT. Então, praticamente tudo que vocês vão ver em direito trabalhista se aplica para esse sujeito aqui. Como o direito trabalhista não é a minha área, eu paro aqui e não vou me avançar falando nada sobre direito trabalhista. Qual que é o regime previdenciário desse sujeito? O regime previdenciário é diferente do regime trabalhista. O regime trabalhista são as regras que se aplicam enquanto esse sujeito está na atividade. O regime previdenciário são as regras que se aplicam quando esse sujeito está na inatividade. Tá? É a famosa aposentadoria, beleza? Então, quanto ao regime previdenciário, qual regime é aplicado para o empregado público? É aplicado o regime geral de previdência social, que é o famoso RGPS, Regime Geral de Previdência Social, que é o regime aplicado a todos os empregados da iniciativa privada. Tá? Quem administra o regime geral de previdência social é o famoso INSS. Beleza? Isso está previsto no artigo 40, parágrafo 13 da CF. Nunca se esqueçam, todos os artigos que eu coloco no nosso material, vai lá no seu Vademecum e faça aquela glosada épica que você só tem em administrativo. Vai lá, leia o artigo, marque o artigo, beleza? Isso é extremamente importante para vocês
assimilarem o conteúdo da disciplina. Ok? Então vai lá e marca, beleza? Então o regime laboral é o CLT e o regime previdenciário é o regime geral de previdência, o RGPS. Se a gente olhar por enquanto, pessoal, se a gente for comparar o empregado público com um empregado da iniciativa privada, por enquanto, a única diferença que a gente está encontrando aqui é a necessidade de concurso público. O resto é praticamente tudo igual, tá? Porque é submetido à CLT e o regime previdenciário é o regime geral de previdência. O que ocorre na prática? Muitos desses empregados públicos, além desse regime de previdência do INSS, eles têm também um regime complementar de previdência. Isso acontece, por exemplo, com aqueles empregados que trabalham na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, na Petrobras. Tá? Como são empresas grandes e tem muitos empregados, essas empresas têm o que a gente chama de regime complementar de previdência. Isso é outra coisa, tá? Isso é outra coisa, beleza? Então, um empregado da Caixa Econômica, quando ele se aposenta, ele recebe uma aposentadoria do INSS, porque ele contribuiu para isso, e ele também recebe um valor da aposentadoria complementar, porque ele também contribuiu para isso, tá? Então, nos dois regimes, ele vai receber, sim, duas aposentadorias, mas não é porque Deus quis, é porque a vida inteira dele ele contribuiu para ambos os regimes. Então, é justo que ele receba também uma aposentadoria de ambos os regimes. Beleza? Um ponto importante que eu gostaria de rememorar com vocês é em relação à estabilidade no emprego. Esse tema nós já vimos nas aulas passadas, eu só quero relembrar, inclusive foi tema que caiu em prova. Tá? O que é a estabilidade no cargo público? Isso vem previsto no artigo 41 da CF, que certamente vocês já leram e já estão conhecedores desse artigo. É um artigo bem importante. Diz lá que são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Ou seja, passou 3 anos, que é o chamado estágio probatório, esse servidor ele tem estabilidade. Significa que ele não pode ser mandado embora? Não, gente, ele pode sim ser mandado embora. Só que o procedimento para mandar embora, ele é mais complexo, ele é mais difícil comparado a um empregado da iniciativa privada. Porque para mandar embora esse sujeito, tem que ser ou por sentença com trânsito, ou por processo administrativo, ou por procedimento de avaliação periódica de desempenho. Não é aquela famosa cartinha do RH que você entra com o pé e a empresa entra com que você entra com a bunda e a empresa entra com o pé. Quem nunca tomou um pé na bunda de uma empresa? É assim. Na iniciativa privada, te chamam lá no RH, te dão um tapinha nas costas e falam, mano, tchau. Oh, mas pô, é nossa amizade, gostava tanto. Pois é, cara, não tem amizade não. Aqui é economia, tá? Eu já fui mandado embora na iniciativa privada e é assim. Te manda uma cartinha, um tapinha nas costas e tchau. No serviço público, não. Tá? Então, quando nós estamos falando no servidor titular de cargo efetivo, que é um sujeito que a gente vai ver daqui a pouco, que é o famoso servidor público estatutário, esse cara só pode ser mandado embora nessas 3 hipóteses aqui. A discussão que existe é se essa estabilidade se aplica também para o empregado. O empregado, ele é seletista. Beleza? Então vamos voltar um pouco mais para deixar isso bem claro. O artigo 41, que fala da estabilidade, é para o servidor estatutário. Beleza? A discussão é se o 41 se aplica também para o empregado que é seletista. Entenderam a discussão? E a resposta é a seguinte. Então, portanto, a estabilidade do artigo 41
é somente para servidores estatutários, titulares de cargo efetivo. A gente vai estudar esse cara depois. A doutrina criou um certo entendimento de que, para os empregados públicos, uma vez que eles são também concursados, deveria ser aplicado para esses sujeitos também um procedimento público de demissão, motivação e processo. Existem doutrinadores de peso, e os argumentos são bem interessantes, sustentando que para os empregados também se aplicaria o artigo 41 da Constituição. Por quê? O empregado, ele ingressou no serviço público também por concurso. Então não seria justo ele ser mandado embora de uma forma aleatória e sem motivação ou sem qualquer processo administrativo. Isso é o entendimento da doutrina. Porém, a jurisprudência não adota esse entendimento da doutrina. Tá? E nós já vimos isso. Existe aqui um debate, uma discordância entre STF e TST. Para o STF, o empregado público não tem estabilidade, do artigo 41, não tem. Porém, para mandar esse sujeito embora, tem que ter motivação. Tem que ter uma justificativa. Não precisa ter um processo administrativo, nada disso. Basta simplesmente ter uma motivação, basta simplesmente ter uma justificativa. Isso é o entendimento que tem no STF. Alguns ministros entendem de forma diversa, que isso só se aplicaria para os Correios, tá? Outros ministros entendem que se aplicaria para todas as estatais. Isso ainda não está bem definido. Mas, por enquanto, o que a gente tem é que, no STF, há várias decisões que entendem que não se aplica a estabilidade para o empregado público. Basta, para mandar embora, simplesmente um ato justificando a dispensa. Beleza? O TST, o Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento dele é mais ou menos o seguinte, isso a gente já viu. De regra, a demissão de empregado de empresa estatal independe de processo administrativo ou de motivação. Modo de quê? Porque não há estabilidade. O TST tem uma perspectiva aqui muito objetiva. O artigo 41 é para o servidor estatutário. Logo, para o empregado público, não se aplica estabilidade, seja exigindo processo, seja exigindo motivação, ou seja, justificação para demissão, beleza? Isso está na súmula 392 do TST. Se você tem o seu vade-mecum, vai lá na parte de súmulas e glosa essa súmula aqui. Qual que é a única exceção que o TST admite? Os Correios. ECT é a empresa de Correios e Telégrafos. Os Correios é a única empresa que o TST admite que é possível que, no caso de demissão, tem que ter motivação. Não precisa ter prévio processo administrativo. Basta simplesmente que tenha uma justificativa. Só isso. Por quê? Na jurisprudência do TST, os Correios são equiparados à fazenda pública. Tá? Beleza? Rememoraram? Então, esse é o desenho. O empregado público está lotado nas empresas de direito privado, que são as estatais e as fundações de direito privado. Eles ingressam por concurso público, porém o regime trabalhista é CLT e o regime previdenciário é o regime geral de previdência, e eles não têm a estabilidade do 41. Ok? Tudo bem? Beleza até aqui? Então, seguindo. Agentes políticos. Quem são os agentes políticos? Esses caras, como eu falei ali anteriormente, eles são muito mais do direito constitucional. Então, eu vou falar bem superficialmente. Os agentes políticos são aqueles integrantes do primeiro escalão do poder público. Tá? Eles são providos, ou seja, eles ingressam no serviço público por voto, pelo voto popular, né, pelo direito de sufrágio, ou por nomeações tipicamente de natureza política. Tá?
Então, eles ingressam providos, é provimento. Provimento é o modo de ingresso na administração. Eles são providos por voto da população ou por uma nomeação de caráter político. O vínculo trabalhista que eles têm, gente, é estatutário. Eles não se submetem à CLT. Tá? O vínculo deles não advém de um contrato. Eles decorrem diretamente, na maioria das vezes, da Constituição e de leis esparsas. Tá? Então, eles não são seletistas. Quem são esses caras? Basicamente, os parlamentares, senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores, que ingressam por voto, os chefes do executivo, chefes do poder executivo, presidente da república, governadores e prefeitos, que também ingressam por intermédio de voto popular, e também os ministros de Estado e secretários de Estado. Tá? Ministros de Estado e secretários de Estado ingressam através de nomeação política. Tá? Ministros e secretários de Estado, eles não fazem concurso. Eles são nomeados pelo chefe do Poder Executivo. Recentemente agora, nós vimos a questão da destituição do ministro da Saúde e a nomeação de um novo ministro. Saiu Mandetta e entrou um outro ministro da Saúde, que agora eu não me recordo o nome dele. Esqueci o nome dele. Isso é um ministro de Estado que tem uma nomeação do tipo política. Ele é considerado, então, um agente político, beleza? Que tem um regime jurídico bem próprio. Grande parte desse regime jurídico está previsto diretamente na CF, diretamente na Constituição. Por isso que é um tema mais voltado para quê? Para o direito constitucional. Beleza até aqui, pessoal? Tudo bem? Espero que vocês estejam me acompanhando. Eu vou encerrar esse vídeo agora, porque agentes temporários a gente vai tomar bastante tempo. E eu não quero ficar com vídeos muito longos, ok? Então vamos lá. Encerro agora, daqui a pouco eu vou iniciar um novo vídeo. Obrigado.